beija-flor, voei, voei, pensando em encontrar a flor. Sonhei, sonhei, a flor que perfuma a vida, pro mundo suavizar. Desabrocha só no peito de quem sabe o que é amar. Nas asas de um beija-flor, voei, voei, pensando em encontrar a flor. Sonhei, sonhei, a flor que perfuma a vida, pro mundo suavizar. Desabrocha só no peito de quem sabe o que é amar. Nas asas de um beija-flor, voei, voei, pensando em encontrar a flor. Sonhei, sonhei, a flor que perfuma a vida, pro mundo suavizar. Desabrocha só no peito de quem sabe o que é amar. Desabrocha só no peito de quem sabe o que é amar. Desabrocha só no peito de quem sabe o que é amar. Desabrocha só no peito de quem sabe o que é amar. Desabrocha só no peito de quem sabe o que é amar. As asas de um beija-flor, voei, voei. Boa tarde! Mas tá muito fraco, boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu sou o beija-flor Vavá, se é que vocês me entendem. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Eu vivia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Voando para lá, voando para cá, procurava flores do jardim. Mas um vazio invadia o meu coração e eu não encontrava o lugar adequado para que eu pudesse pousar e viver. Sempre busquei caminhos, voando e voando. Desejava encontrar a razão para o meu viver. Na minha adolescência, algo dentro do meu coração começou a falar mais alto. O desejo de voar para além-mar, para ir ao continente africano. O meu desejo era poder conhecer aquelas terras distantes. Muitos diziam que isto era carambolices da minha mente. Outros chegavam mesmo a dizer que eu estava obsidiado. E comecei até mesmo a acreditar nesta possibilidade. Até que certo dia, assistindo à televisão, eu pude ver a figura inolvidável de Francisco Cândido Xavier.
À sombra do abacateiro, em Uberaba, bem próximo daqui, estava ele distribuindo cesta básica, estava ele abraçando muitos corações, estava ele auxiliando a muitas criaturas que ali chegavam, não apenas com a caridade material, mas também a caridade moral. E Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, Chico ou Cisco de Deus, passou a ser para mim um exemplo a ser seguido. E comecei então a voar, procurando algum lugar para que eu pudesse auxiliar. Ingressei no jardim do movimento espírita e comecei a trabalhar em algumas casas, a participar de um coral, a realizar algumas tarefas, até que um dia, no Jardim Taiana, em Campo Grande, eu descobri um local que poderia auxiliar algumas pessoas necessitadas. À sombra de 2 mangueiras, lá começamos o Centro Espírita Amizade. O início das atividades junto de muitos corações amigos que vieram participar junto conosco. E por um tempo vou dizer a vocês que o meu coração se encheu de alegria, de felicidade, mas logo, comecei a sentir novamente um grande vazio existencial e a vontade de viajar para mais longe e para as terras distantes do continente africano. E à custa de muito trabalho, de muito esforço, ajunta dinheiro daqui e ajunta dinheiro de lá, consegui então comprar as passagens. E no ano de 2009, atravessei voando o continente, o oceano, para chegar em Maputo, Moçambique. E quando lá cheguei, amigos, em Moçambique, andando por volta da capital, visitando algumas aldeias, pude ver a realidade de tudo aquilo que se assiste na televisão. Pude ver a miséria, a dor, a fome, o sofrimento, a orfandade, mas também consegui ver coisas que ninguém via, coisas que ninguém falava e comentava na mídia televisiva, porque ali vi a gratidão, os cantos de louvor, o sorriso nos lábios, os exemplos que aquele povo nos oferecia. E tratei de voar de volta para o Brasil, para poder ajuntar recursos financeiros para idealizar e concretizar o sonho da minha vida. E com o auxílio de muitos corações, com diversas campanhas beneficentes, logo, ajuntei o dinheiro e estava de volta para Moçambique, quando fundamos a primeira instituição, a primeiro projeto em barragem, no distrito de Chokwe, com 325 crianças. Foi assim que iniciou o nosso trabalho. Jamais poderia imaginar que a partir de barragem, outras unidades fossem se formando, fossem sendo inauguradas. E de repente, meus amigos, não havia apenas uma unidade, 2, 3, 4, 5, 10, mas haviam 34 unidades
em Moçambique, em outros países da África. E eu fui percebendo que, de repente, o beija-flor Vavá, que havia voado para tão longe, que havia ido para outros lugares, estava contando com a ajuda de outros beija-flores, que iam chegando cada vez mais para engrossar a grande revoada. E vocês não vão acreditar, porque aquela sementinha que foi plantada, transformou-se numa árvore, em um baobá. Senti que eu precisava diminuir para que a Fraternidade Sem Fronteiras pudesse falar. E o trabalho do voluntariado começou na Fraternidade Sem Fronteiras, unindo todos os nossos corações, nos proporcionando a tarefa que edifica e dignifica o homem. É claro que para realizar este trabalho, para ser um trabalhador voluntário, há muitos desafios. Não nos iludamos. O primeiro deles, o desânimo, que mais parece um cansaço. De repente, achamos que estamos cansados, mas na verdade estamos desanimados. Porque o cansaço, com uma boa noite de sono, com o lazer, com uma viagem, logo, logo estamos refeitos para o novo trabalho. O desânimo não. O desânimo assoma o nosso coração e, de repente, nós estamos estagnados no tempo, nos afastamos de tudo e não desejamos mais engrossar as fileiras daquele trabalho que havíamos abraçado. É necessário ter bom ânimo. O bom ânimo deve despertar no nosso coração para fazer-nos movimentar, a fim de que juntos possamos realizar muito mais. Mas não para por aí, porque um escritor chamado Alquindar de Oliveira, ele pôde realizar um estudo sobre o trabalhador, sobre o voluntariado, e ele trouxe algumas questões muito interessantes. Primeiro, ele nos diz que o que nos leva a afastar, dentre outras possibilidades, do trabalho voluntário é a burocracia. Tanto papel para assinar, tanta coisa para fazer, tantas exigências, que logo, logo o tarefeiro desiste do trabalho. Mas vocês sabiam que quando nós tratamos a nossa tarefa, o nosso trabalho voluntário, como uma forma de nos curar, de repente, também nos afastamos do trabalho? Porque com o passar do tempo, com o trabalho que nós vamos realizando, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, quando aparentemente parecemos estar curados, queremos nos afastar do trabalho, porque se nós fazemos dele um hospital, quem é que gosta de hospital? Somente os hipocondríacos. Quando o médico vai no quarto do paciente que está em sã consciência, qual é a primeira pergunta que ele faz? Doutor, quando vou voltar para casa? Então, quando nós tratamos a nossa tarefa como sendo algo para poder curar-nos, logo, logo, curados aparentemente, nos afastamos dela. Mas não para por aí. Quando nós tratamos a nossa tarefa como sendo uma forma de agradecer. Você já abraçou uma tarefa, um trabalho voluntário, para agradecer algo que você recebeu? Algo que você havia pedido a Deus e conseguiu? Começou a trabalhar.
Daí a pouco, achou que pagou e logo, logo se afastou do trabalho, porque já está quites com Deus. Eu tenho certeza que na Fraternidade Sem Fronteiras, este outro item apresentado pelo Alquindas de Oliveira não faz parte do nosso cotidiano, mas vou falar assim mesmo. O que nos afasta do trabalho voluntário é o melindre. O melindre, que é o orgulho que fala tão alto no nosso coração. Quando nós achamos que ninguém pode nos corrigir, quando nós achamos que o que nós fazemos é o melhor de tudo, que ninguém pode nos dar opinião alguma, e quando alguém dá, logo, logo, nos afastamos do trabalho, ao invés de somar, dividimos. E por fim, dentre os itens que nos afastam do trabalho voluntário, eis que, de repente, também nos afastamos dele por causa da zona de conforto do nosso lar. Queremos ficar no aconchego da nossa casa, vivendo o nosso egocentrismo, envolto com os nossos familiares, com os nossos amigos, e logo, logo esquecemos dos nossos compromissos. O trabalho voluntário é um trabalho de disciplina, comportamento pautado no bem, responsabilidade, pontualidade, e tudo isso faz com que as nossas atividades possam se fortalecer cada vez mais. Mas conforme estávamos dizendo, a nossa árvore, a Fraternidade Sem Fronteiras, fincou as suas raízes e começou a desenvolver as suas ramagens. No último ano em que todos nós estivemos juntos, Divaldo Franco comparou a Fraternidade Sem Fronteiras com uma árvore. E ele disse que quando as ramagens crescem mais do que o tronco, a árvore tende a morrer. Porque os ramos têm que ser muito bem podados para que o trabalho possa se fortalecer. E como o trabalho foi crescendo, de repente, na nossa fraternidade, começaram a surgir flores na nossa árvore. Flores coloridas, de diversos tamanhos, de diversas espécies. E tudo foi trazendo mais colorido, mais alegria para a nossa instituição. Mas com isso, uma dificuldade. Vamos dar o exemplo de Moçambique. Chegava uma caravana em Moçambique, olhava para a vovó Maria e dizia: olha, a vovó Maria precisa de uma casa. Vamos construir uma casa para a vovó Maria. E de repente construía-se a casa da vovó Maria, com porta, 2 janelas. No mês que vem, vinha uma outra caravana, que ia visitar a vovó Maria. E chegava lá e dizia: olha, a vovó Maria tem uma casa de 2 janelas e uma porta, mas é muita coisa para uma velhinha só. Vamos tirar uma janela. Tira uma janela da casa, fica com uma janela e uma porta que já está de bom tamanho. E fechava-se uma janela da casa da vovó Maria. No outro mês, vinha outra caravana que ia visitar a vovó Maria. E lá chegando, diziam: veja, a casa da vovó Maria tem uma janela, tem uma porta. Se tivesse uma porta grande não teria problema. Vamos fechar aquela janela e pôr uma porta bem grande. E assim, cada um com as suas ideias, todas elas positivas, tentando transformar e melhorar, mas cada um fazendo da sua maneira. Então o beija-flor Vavá, com outros beija-flores responsáveis pela Fraternidade Sem Fronteiras, resolveram criar princípios, valores que pudessem nortear o trabalho da instituição, para que todos nós unidos pudéssemos realizar muito mais. E o primeiro desses princípios seria a fidelidade ao propósito. Todos aqueles que ingressassem na instituição, na organização, precisavam conhecer qual é a missão da Fraternidade Sem Fronteiras, quais são os seus propósitos, os seus valores, para que todos nós pudéssemos falar a mesma linguagem, a linguagem do amor.
Mas precisávamos também ter espiritualidade, que não é religiosidade. A religião nós escolhemos, a espiritualidade nós trazemos dentro do nosso coração para ser despertada, desenvolvida. Nós temos pessoas religiosas que não são espiritualizadas, como temos pessoas espiritualizadas que não são religiosas, porque o mais importante não é a religião que nós temos, mas aquilo que fazemos da religião que possuímos. Mas os valores e as bases da fraternidade não pararam por aí. E também se estabeleceu os processos sustentáveis. Era necessário criar projetos que pudessem sustentar o trabalho da organização dentro das unidades de cada local. E assim surgiu a costura, surgiu o batique, surgiram as machambas, com o propósito de levar também o alimento para as crianças, para as vovós e vovôs que frequentam a nossa organização. Também a Fraternidade Sem Fronteiras lançou que era necessário nós valorizarmos o ser. Era necessário valorizar a todas as criaturas, a todos aqueles que chegassem e desejassem trabalhar, sem excluir a ninguém por causa do partido político, por causa da raça, por causa da orientação sexual ou mesmo da condição financeira. Todos seriam muito bem-vindos, desde que abraçassem o projeto e fossem fiéis ao propósito. E, por fim, no último item está a própria fraternidade, que é isso que nós estamos vivendo nestes dias que aqui estamos passando juntos. Porque a fraternidade se expressa não através de coisas que nós oferecemos, mas através das nossas atitudes. Um aperto de mão, um abraço apertoso, um sorriso nos lábios. E esses momentos de descontração, de alegria que todos nós vivemos. E então, esses itens começaram a ser divulgados e todos nós fomos introjetando, fomos colocando dentro do nosso coração, fomos desenvolvendo cada vez mais a proposta que a fraternidade nos trazia, os valores que apresentava e, de repente, a união de todos estes valores, a união de todos esses processos apresentados, puderam formar para todos nós, e vai dar certo, torçam aí, vai aparecer a Fraternidade Sem Fronteiras, porque a Fraternidade Sem Fronteiras, ela nos une, como diz Papá Wagner, estamos sempre juntos para podermos estabelecer a fraternidade, a valorização do ser e tudo aquilo que nos traz a Fraternidade Sem Fronteiras. Mas para nós finalizarmos o nosso encontro dessa tarde, a nossa participação, nós queríamos unir os nossos corações, todos nós unidos no mesmo propósito. Eu vou convidá-los para que nós pudéssemos levantar, para juntos cantarmos o hino da fraternidade, que desde foi fundada, tornou-se a bandeira da nossa instituição. Vamos dar as nossas mãos e juntos cantar essa canção tão conhecida. Vamos lá, som na caixa, DJ! Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens.
se fazendo irmão e estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. Inteira feliz. Obrigado! Obrigado!